Olá, crianças, tudo bom? Está começando mais uma aula. Hoje é dia 25 de junho de 2020, quinta-feira. Está começando mais uma aula aí de ensino religioso. E a historinha que eu vou contar se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 30, dos 35 até o 41. Mas antes de eu contar a história, quero saber se vocês têm medo da chuva. Quando tá muito forte aquela tempestade, aí dá raio, trovão, vocês têm medo? Às vezes eu fico com medo, às vezes eu fico com muito medo. Mas sabia que a gente não tem que ter medo? Porque Jesus, que ele tá lá no céu, né? Ele acalma a tempestade. Eu já contei a historinha para vocês do nascimento de Jesus, né? Que ele morreu na cruz por mim, morreu por você e hoje vive, ele está lá no céu. Vocês sabiam? Pois é. Então, a gente não precisa ter medo, porque Jesus, ele acalma a tempestade. E a gente tem que ter fé e acreditar nele, que vai dar tudo certo. Vocês sabiam disso? Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele gostava muito de pregar, de falar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do reino do céu. E por onde ele ia, um monte de gente ia atrás dele, né? Somente para ouvir o que ele tinha para falar. E junto de Jesus também sempre estavam ali os seus discípulos, que eram homens que o quê? Seguiam Jesus e ali aprendia mais sobre as coisas de Deus. E também falava sobre as coisas de Deus. Até que um dia Jesus ele estava pregando. Aí ele decidiu ir para o outro lado do mar. Lá para o outro lado. Então eles foram o quê? De barco. De barco. Só que Jesus ele estava cansado porque ele já tinha falado tanto, né? Pregado tanto para um monte de gente e estava cansado. E ele estava com muito sono. Então, o que ele fez? Ele deitou no barquinho, e começou a dormir. E os outros discípulos estavam ali acordado, remando, indo, levando o barco para o outro lado. E Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus dormia. Aí, de repente, começou uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Aí, o barquinho de Jesus, aqui é meu barquinho, Aí, o barquinho de Jesus começou, a balançar, porque começou a chover muito. O vento começou a ir tão forte que o barco balançava para um lado e para o outro, Aí os discípulos começaram a ficar com medo. Misericórdia! Eles estavam com medo porque o vento estava muito forte e as águas, balançavam o barquinho para um lado e para o outro. Aí os discípulos, preocupados e com medo, começaram a falar: Jesus, acorda! Jesus, olha a tempestade! E aí os discípulos estavam com medo. E Jesus estava o quê? Dormindo, tranquilo. Só que os discípulos estavam morrendo de medo, estavam com muito medo. Então eles falaram: Jesus, acorda, Jesus. Tá chovendo muito, a tempestade está muito forte. Aí Jesus, acordou. Aí perguntou para os discípulos se eles não tinham fé, se eles não acreditavam que tudo ia dar certo. Perguntou: por que vocês estão com medo? Ele perguntou bem assim: por que vocês estão com medo? Aí, sabe o que Jesus fez? Ele levantou suas mãos e disse: mar, se acalme, tempestade, pare. Olha, então Jesus ele pediu para quê? Para que as águas se acalmassem e a tempestade parasse. Então, sabe o que aconteceu? Pois é, o mar obedeceu. O mar, se acalmou e a tempestade foi embora. E o barco que estava balançando, começou já a ir devagarzinho, porque as águas
já não estava mais agitada. Aí os discípulos não estavam acreditando naquilo. Aí perguntaram: quem é esse que até o mar e a tempestade obedece? Olha que legal. Então, é por isso que a gente não precisa ter medo quando tá chovendo, quando tá dando trovão, ou de outras coisas também. A gente não precisa ter medo. Por quê? Porque Jesus está com a gente. Ele está o quê? No nosso coração. Ele está junto com a gente. Então a gente não precisa ter medo das coisas e nem de quando tá chovendo, quando tá uma tempestade forte, forte. Por quê? Porque ele tá com cada um de nós. Então os discípulos ali no barquinho começaram a ficar com medo, porque eles achavam que algo de ruim ia acontecer, mas Jesus não permitiu. Então o mar e a tempestade se acalmou e o barquinho, começou a ir devagarzinho até que Jesus chegou do outro lado do mar. Olha que legal! Vocês gostaram da história? Sim, pois é muito bacana. Então a gente tem que ter fé e acreditar em Jesus que vai dar tudo certo. Olha que legal! E aí, vocês gostaram da historinha? Muito bacana, né? Então eu vou deixar um vídeo que é de uma musiquinha que fala sobre aí Jesus acalmando a tempestade. É uma musiquinha bem legal, é um vídeo que você vai assistir. Aí depois você vai fazer a atividade que eu vou deixar lá na sala virtual, tá bom? Ou o papai imprime, então ele copiar no caderno. É uma atividade de pintar que você vai pintar, tá bom? Se você for fazer na folha, não esquece de colocar o seu nome e a data, tá bom? Então a atividade de hoje vai ser pintura, você vai pintar, tá bom? Então fica com o Papai do Céu, até amanhã e fazer a atividade aí que é muito legal. Um beijo.